Boa noite, pessoal de Direito da Uni São Miguel, segundo e terceiro período, minha turma de Direito das Obrigações. A gente vai continuar seguindo o nosso conteúdo previsto. A gente está muito bem, está com muito tempo ainda, então vamos terminar com folga essa nossa ementa. Então, tudo na vida tem um lado ruim e tem um lado bom. Então, essa questão aí da Covid nos deu esse lado ruim, que é o isolamento, mas também nos dá o lado bom, que o nosso calendário ficou muito folgado. Então, na outra faculdade que eu ensino, eu terminei ontem conteúdo que para a semana já é prova, já é a segunda avaliação. Então lá, a última aula de conteúdo foi ontem. Com vocês ainda tenho, salvo engano, 5 aulas. Então, acabou que aquele bocado de feriado que a gente teve não prejudicou tanto o andamento da nossa ementa. Até porque eu já vinha correndo muito quando a gente estava presencialmente aí em Recife. Eu já vinha correndo em sala de aula. Acho que vocês notaram que eu vinha com um ritmozinho rápido, porque eu estava com medo da quantidade de feriado. Porque o semestre ia acabar em junho, então a gente já estaria em época de prova agora. Como teve essa questão, a faculdade alongou um pouquinho o calendário, e aí nós ainda temos 5 aulas para chegar na nossa segunda avaliação. Então vamos ver com muita folga, muita tranquilidade. Então hoje eu separei para vocês 3 conteúdos. Eu vou quebrar esse vídeo quando terminar o primeiro. Se bem que daria para fazer tudo em um só, mas porque são poucos artigos. Hoje a gente vai ver pagamento em subrogação, que não é uma novidade para vocês, subrogação. Eu já falei muito, vai do 346 até o 351. Depois a gente vê imputação ao pagamento, que vai do 352 até o 355. E depois da ação em pagamento, que vai do 356 até o 357. Dependendo do tempo aqui do vídeo, como andar essa aula, se brincar, eu faço até tudo num módulo só. Que às vezes fica ruim de lançar um vídeo muito longo. E aí, só relembrando, qualquer dúvida vocês me procuram. E pode ser por rede social, no Classroom, enfim. Deixa eu abrir aqui o Código Civil para que a gente possa começar. Então, a gente estava vendo na aula passada, né, consignação e pagamento. E aí, pela ordem do código, o próximo assunto é o pagamento com subrogação. A gente já tinha visto, esse termo não é novidade para vocês, quando a gente viu o pagamento por terceiro interessado, eu havia dito que eu havia falado que o pagamento por terceiro interessado, ou seja, aquela pessoa que é juridicamente afetada pelo não pagamento. Então, o pagamento de terceiro interessado, um dos efeitos dele é a subrogação, ou seja, aquela pessoa que pagou se subroga, fica no lugar do credor. Então, o que é o terceiro interessado? O terceiro interessado é aquela pessoa prejudicada juridicamente em havendo inadimplemento, ou seja, se o contrato não for pago, aquela outra pessoa que não é o devedor também será prejudicada. Um exemplo, eu comprei um apartamento hipotecado. Então o apartamento era seu, você fez uma dívida com o Banco do Brasil e deu seu apartamento em garantia. Você não está impedido de me vender, por quê? O direito de hipoteca é um direito real de garantia. Ele está abaixo da propriedade. Você, meu aluno, continua sendo dono do apartamento. Só que sobre ele pende uma hipoteca. Ou seja, se você não pagar sua dívida com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai levar o bem à asta pública, a praça vai ser vendido e vai saldar a dívida do banco. Mas nada impede que eu compre esse imóvel de vocês. E aí o que acontecerá nessa situação? Se eu não pagar a sua dívida, e nem você pagar a dívida que é sua, o que é que vai acontecer? Quem é que comprou o apartamento? Eu, Romero. A dívida não foi paga. Tem um direito real de hipoteca. Direito real a gente já viu que vale contra todos. Eficácia erga omnes. O que é que acontece? Se você não pagar a sua dívida e eu não pagar no seu lugar, o banco vai vender o apartamento, um novo comprador aparecerá e vai me colocar para fora do imóvel. Ah, Romero, você foi feito de besta, foi enganado. Não. Quando eu comprei, eu fui no cartório de registro de imóveis, eu deveria ir, e na matrícula do imóvel consta lá pendente a hipoteca. Então, quando você vai comprar qualquer imóvel, é bom você ver a questão de bombeiros, a questão de IPTU na prefeitura e na escritura pública se tem algum direito real de garantia sobre a coisa.
Então, o direito real tem essa diferença do direito obrigacional, que é o que a gente está estudando agora. Eu já falei isso para vocês. O direito real vale contra todos. Então, é um direito que tem eficácia erga omnes. Aí, ó, pagamento com subrogação vem no artigo 346 e vai até o 351. Então, ó, subrogação é uma pessoa no lugar da outra, substituindo a outra, ou em alguns casos, um bem substituindo o outro. Quando a gente tiver uma pessoa substituindo a outra, a gente vai chamar de subrogação pessoal. Quando a gente tiver uma coisa no lugar da outra, a gente vai chamar de subrogação real. Então, ó, tem subrogação pessoal e subrogação real. A que a gente vai estudar aqui é essa, subrogação pessoal. Uma pessoa vai entrar no lugar da outra. Então, em alguns casos, isso aí decorre da própria lei. Um é esse exemplo que eu dei. Comprei um apartamento que estava hipotecado, eu sou o terceiro interessado. Se eu não pagar a dívida, eu perco o apartamento. Subrogação real. Uma coisa no lugar da outra. Então, por exemplo, acontece muito no direito de família. Eu me caso com minha esposa no regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, o que a gente recebe de herança não se comunica. Ou seja, se eu recebi de herança do meu avô, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, um apartamento, mesmo que esse apartamento entre no meu patrimônio durante a constância do casamento, então, enquanto eu estou casado com minha esposa, então, a comunhão parcial, o que ela fala? O que a regra que você adquirir na constância do casamento vai ser dividido, mas a herança não. Então, a herança, mesmo que ela, vamos supor que aqui seja a linha do tempo, esse celular, e aí, ó, o celular é a linha do tempo, eu me casei aqui e me divorciei aqui. Eu recebi a herança do apartamento aqui, no trâmite do casamento. Essa herança não se comunica. É diferente se eu comprar uma casa com meu salário. Essa casa com meu salário vai se comunicar com minha esposa. Mas aí pega esse exemplo da herança. Então, a herança no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, é o regime que, se a gente não escolher nenhum regime de bens, a gente se casa por ele. Então, o regime da comunhão parcial é o regime legal. E aí o que acontece? O que vem de herança não se comunica. Então, eu herdei um apartamento do meu avô. Meu avô faleceu, deixou por testamento um apartamento para mim. Eu pego esse apartamento, que vale 500 mil reais, e troco numa casa de praia, que vale 500 mil reais. Ou seja, houve uma subrogação. Essa casa de praia se subrogou no lugar daquele apartamento. Ou seja, era um apartamento, eu transformei na casa de praia. Minha esposa vai ter direito à casa de praia, quando a gente se separar aqui na frente? Não. Por quê? Porque houve subrogação real. Então, na subrogação real, uma coisa fica no lugar da outra. Deixa eu levantar aqui para não misturar o assunto. Na subrogação pessoal, uma pessoa no lugar da outra. O que a gente vai estudar aqui agora é o pagamento com subrogação. É esse caso de uma pessoa assumir a posição da outra, em havendo pagamento. Então, pagamento com subrogação, alguém que não é o devedor paga e vai ficar no lugar de quem? Do credor. Isso que é subrogação pessoal. Artigo 346 traz os casos de subrogação legal. Então, a subrogação também pode ser legal e pode ser contratual. Legal decorre da própria lei. Então, onde é que tem subrogação legal? No artigo 346. Subrogação contratual. As partes convencionam a subrogação. Vem no artigo de baixo. Então, a gente vai ver aí esses dois tipos de subrogação. Então, aí, só nesse comecinho da aula, a gente já viu duas classificações de subrogação. Subrogação real pessoal e subrogação legal contratual. Se for determinada judicialmente, a subrogação ela vai ser subrogação judicial. Tem alguns autores que falam nessa classificação. Então, vindo para cá para o Código, o artigo 346 do Código Civil, ele nos diz que a subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. Então, vê que situação bem atípica. O credor paga dívida do devedor comum. Então, isso pode acontecer, por exemplo,
se o credor quer pagar uma dívida do devedor para ficar como credor único. Então, tem um concurso de credores. Eu vou lá e digo, ei, peraí, eu vou pagar a dívida dele com vocês e vou ficar sozinho na posição de credor. É uma opção. Eu não faria isso sendo credor e não acho uma opção tão comum de ser feita. Por quê? Você está aumentando a chance de não receber nada. Porque, apesar de você ficar consolidado na posição de único credor, você vai ser o único credor do devedor, mas sua dívida, seu crédito com ele aumentou. Então, a dívida dele agora é integralmente sua. Pode ser que ele não tenha patrimônio para pagar nada. Então, mas é uma possibilidade. Então, o credor que paga a dívida do devedor comum, ele se subroga de pleno direito no lugar dos outros credores. Então, é a primeira hipótese, a menos usual. 2. Do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Então, o primeiro caso foi o primeiro exemplo que eu dei na aula de hoje. Então, eu compro um apartamento que está hipotecado ao Banco do Brasil. Então, ó, o adquirente de imóvel hipotecado. Quem é o adquirente de imóvel hipotecado? Eu, Romero. Que paga a credor hipotecário. Quem é o credor hipotecário? O Banco do Brasil. Então, eu, Romero, comprei um apartamento hipotecado ao banco de sua propriedade. Você, meu aluno, é o dono. Então, você, meu aluno, é o dono. Eu sou o adquirente, quem está comprando. E o banco é o credor hipotecário. Se você, meu aluno, não pagar a dívida, o banco vai vender o apartamento e Romero rua do apartamento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso pagar, então, o adquirente do imóvel hipotecado, Romero, que paga a dívida ao credor hipotecário. Então, eu vou lá, pago para o banco e fico na posição do banco. Eu sou seu novo credor agora e não tenho risco mais de perder meu apartamento. Geralmente, quando pende uma hipoteca sobre o imóvel, o valor dele diminui um pouquinho. Então, ninguém é menino, ninguém é inocente de achar que um apartamento, uma casa, qualquer imóvel que penda sobre ele uma hipoteca ou um anticrédito vai ser vendido pelo valor normal do mercado. Não, porque é uma venda com risco. Tem uma condição aí de que se você não pagar a dívida, então evento futuro incerto, o banco vai tomar o seu apartamento. Então, provavelmente você compra mais barato. Aí, ó, o inciso 2 segue, bem como do terceiro, que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. Então, não é essencial que seja um direito real de garantia, como a hipoteca. Pode ser somente uma locação. Então, eu aluguei seu apartamento, gosto muito daquele apartamento. Vamos pensar que eu não estou morando nele. Nele eu coloquei o meu escritório de advocacia, eu coloquei minha loja, e aquele ponto é muito bom para mim. Eu não quero perder. O que acontece? Eu aluguei para você esse imóvel. Você é o proprietário, só que você estava precisando de dinheiro e hipotecou ao banco. Veja, se você não pagar a dívida, o banco vai tomar o imóvel. E eu não sei se o banco vai ter interesse de me manter como inquilino dele. Não tenho certeza nenhuma. Então, provavelmente, se o banco arrematar, ele pode me tirar de lá. Então, pode ser interesse meu, mas é uma hipótese mais remota, de que eu venha pagar essa dívida para manter o aluguel. É uma hipótese muito rara. Se for imóvel residencial, nem pensar que nenhum inquilino vai fazer isso. Por quê? É muito mais fácil você pagar uma mudança e alugar um apartamento sem nenhum embaraço. Se for um bem comercial, pode haver mais essa possibilidade. Mas, enfim, eu gosto muito do apartamento que eu aluguei. O banco está para arrematar, porque a dívida não foi paga, eu vou lá e pago o banco o valor da sua dívida, do proprietário. Então, o inquilino paga a dívida do proprietário. Então, qualquer terceiro que paga dívida com relação a imóvel, seja decorrente de direito real ou não, pode ser um terceiro interessado e aí automaticamente ele vai se subrogar nos direitos do credor, fica no lugar do banco. Aí, ó, inciso 2 já vimos, inciso 3. Do terceiro interessado que paga a dívida pelo qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Então, qualquer outro caso de terceiro interessado. Outro exemplo de terceiro interessado. O de cima também traz um caso de terceiro interessado. Mas o de cima ele traz bem preciso para duas hipóteses, que envolvem imóveis, ou hipoteca, ou direito real sobre imóvel, ou qualquer outro direito que penda sobre o imóvel, podendo ser inclusive apenas um direito obrigacional, como a gente viu. No 3, ele traz qualquer hipótese de terceiro interessado. Outro exemplo de terceiro interessado, o fiador. Então, veja, eu acho os dois piores contratos que podem ser feitos. Fiação,
Desculpa, fiança. Fiação é fio. Fiança e empréstimo. Então, comodato são os dois piores contratos que a gente pode fazer na vida. Então, na fiança, o que acontece? É uma garantia fidejussória, uma garantia pessoal. Então, meu sobrinho alugou um apartamento em Recife e o proprietário, o locador, meu sobrinho é o locatário ou inquilino, exige, então o locador exige do meu sobrinho, que é o locatário, uma fiança. Para ser fiador, se exige que o fiador tenha imóvel na cidade. Então eu tenho meu apartamento em Recife e aí eu dou a fiança. Ora, se meu sobrinho não pagar a dívida, eu, Romero, vou ter que pagar por ele, porque se eu não pagar, o meu imóvel em Recife, meu apartamento que eu moro, mesmo sendo bem de família, pode vir a, a responder por essa dívida. Então, o fiador é um presente realmente, é um troféu abacaxi, como diz minha mãe, é um presente de grego realmente. Então, não aceitem ser fiadores. Eu, particularmente, não aceito ninguém por essa questão. Então, o fiador é outro caso de terceiro interessado. Por quê? Se eu afiancei meu sobrinho, que alugou um apartamento, e se meu sobrinho não pagar o aluguel, eu vou ter que pagar por ele o aluguel. Porque se eu não pagar, o locatário, ou seja, o dono do apartamento que meu sobrinho alugou, pode vir para cima de mim, atrás do meu patrimônio. E inclusive meu bem de família, a casa que eu moro, pode vir a responder por esse, por essa dívida que meu sobrinho deixou. Então, a fiança é outro exemplo de terceiro interessado. Então, terceiro interessado sempre vai se subrogar. Por quê? Porque se ele não pagar a dívida de outra pessoa, se ele não pagar a dívida do devedor, ele continua sendo obrigado e prejudicado pela dívida. Então, quem tem algum prejuízo pela dívida é terceiro interessado. Agora, o terceiro não interessado, não. Quem é o terceiro não interessado? É sua namorada, que não vai ter prejuízo nenhum com suas dívidas, com seus calotes, enfim. Mas quer pagar por quê? Porque gosta de você, é seu pai, então é um amigo seu. Então, aquela pessoa que só tem um interesse afetivo, a gente chama de terceiro não interessado. Por quê? Se ele não vai ter nenhum prejuízo jurídico se não pagar a dívida. Então, o terceiro não interessado não se subroga, como a gente já tinha visto em pagamento, naquela parte de quem deve pagar. Então, geralmente é o devedor e, em alguns casos, o terceiro. O terceiro não interessa, o terceiro interessado se subroga, o terceiro não interessado não se subroga, porque o terceiro não interessado ele não tem nenhum prejuízo jurídico com o não pagamento da dívida. 347, subrogação convencional ou contratual. Então, a gente viu no 346 a subrogação legal, vamos ver agora a subrogação contratual ou convencional. Então, ó, a subrogação é convencional, quando o credor recebe pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Então, ó, o credor recebe pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. É quase como se fosse uma cessão de crédito. Lembra quando a gente deu a cessão de crédito? Que eu tenho o direito de cobrar uma dívida e eu passo para outra pessoa. A gente geralmente faz sair na modalidade de desconto bancário. Então, quem compra geralmente é uma instituição financeira ou um escritório de advocacia. Ele compra o direito de cobrar a dívida. Qual é a vantagem? Geralmente isso é feito. Eu tenho uma dívida para cobrar de você, meu aluno, de 10 mil reais. Eu vendo para o banco por 7 mil reais, por exemplo. E o banco vai cobrar de você os 10, ou seja, ele de cara vai levar aí 3 mil reais de lucro. Lucro líquido, ele só me pagou 7 e vai ganhar 10 de você. Lógico que ele tem o risco dele, que é o quê? O risco dele é se você não pagar, ele vai levar o calote. Então, é outro exemplo de subrogação. Então, o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os direitos. É bem parecido isso aqui com a cessão de crédito, que foi o exemplo que eu dei. Então, eu chego para o credor e digo, eu quero pagar a dívida de João, mas eu quero ficar no seu lugar, no lugar de credor. E aí ele contratualmente transfere para mim o lugar de credor. E aí eu vou ficar no lugar de credor contratualmente. 2. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia que precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Vê só.
Isso acontece muito em financiamento bancário e em qualquer outro tipo de contrato. Então, vê, meu irmão está com dívida. Eu sou terceiro interessado em pagar essa dívida dele? Não, não sou. Eu posso procurar o credor diretamente e dizer, eu quero pagar em nome do meu irmão, porque eu gosto dele. Só que com isso aí eu não fico subrogado no lugar do credor. Eu vou poder receber do meu irmão, vou, se eu quiser, para evitar o enriquecimento sem causa, mas eu não fico no lugar do credor. Agora, eu posso chegar para o meu irmão e dizer, olha, não vou nem procurar seu credor. Tá aqui o dinheiro para você pagar a dívida. Vá lá e pague. Mas vamos fazer aqui um termozinho contratual no qual eu vou ficar no lugar do seu credor. Eu vou me subrogar no lugar do seu credor. Posso fazer isso? Posso. É um contrato, artigo 425 do Código Civil. Então, ali são as partes de estipular contratos atípicos. Então, eu, mutuante, eu que estou emprestando dinheiro para o meu irmão para ele salvar a dívida, vou chegar para ele e vou dizer isso aí, olha, eu vou lhe emprestar o dinheiro para você pagar essa dívida, mas eu quero ficar no lugar do seu credor. Essa é a opção do inciso 2. Agora, isso aí não é uma questão comum. Geralmente a gente paga porque quer liberar o irmão, né? E não porque, veja, se eu me subrogo nos direitos do credor, o que acontece? Meu irmão pagou a dívida para o credor dele, mas eu emprestei, veja, e eu me subroguei no lugar do credor. É como se meu irmão ainda estivesse em mora. Então eu vou poder cobrar juros do meu irmão desde o dia que venceu a dívida com o credor originário. Então, essa questão de se subrogar é para isso, você fica na posição de credor. Ao passo que, se eu só emprestasse o dinheiro para o meu irmão, fizesse o contratozinho de mútuo clássico, toma aqui o dinheiro, depois você me paga no vencimento. Então, meu irmão não entrou em mora ainda comigo, enquanto não chegar o termo, o dia do vencimento que eu marquei daquele empréstimo que eu fiz para ele. Então, geralmente, se é um irmão ou se é uma pessoa que tem um vínculo afetivo, ela vai somente fazer o contratozinho de mútuo. Mas, se ela quiser, ela pode botar essa cláusula, dizer, olha, eu, mutuante, quero ficar no lugar de credor. Vou virar seu credor. O que é que eu faço com isso? A dívida venceu no mês passado, então desde aquele dia você me deve juros. Então, eu lhe empresto, mas veja que qualidade de irmão, né? Então, eu lhe empresto, mas pensando aí em ganhar juros em cima de você. Então, por isso que é o interesse da subrogação. A dívida continua como já vinha. Então, se já estava correndo juros desde o mês passado, eu me subrogo e continuo podendo cobrar os juros de você. A vantagem da subrogação é essa. Se eu não me subrogo, eu interrompo aquela dívida e a gente começa uma nova relação contratual. Então, o inciso 2 do 347, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida. Até aí é um mútuo clássico. Estou emprestando dinheiro para você pagar a dívida. Sob a condição expressa, aqui sim, ó, de ficar o mutuante. Quem é o mutuante? Eu, subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então, mutuante quem empresta, mutuário quem recebe o empréstimo. Então, eu sou o mutuante, meu irmão seria o mutuário. Então, assim, você vê mesmo que a pessoa está com a índole realmente de querer lucrar. Porque se eu faço isso com essa condição de ficar no lugar do credor, eu vou poder cobrar juros do meu irmão desde quando venceu a dívida dele com aquele credor dele primitivo. Se eu não fizesse isso, a gente só começaria a correr juros de quando eu desse o vencimento para o meu irmão. Então, eu emprestei hoje, eu digo, olha, eu dou 30 dias. Hoje, dia 22 de 5 de 2020. Então, 22 de 6 de 2020, você me paga a dívida. Se ele não me pagasse em 22 de 6 de 2020, é que começaria a correr os juros. Agora, se eu me subrogo e a dívida já tinha vencido, por exemplo, ontem, então dia 21 de 5 de 2020, se a dívida tivesse vencido ontem, então de ontem já começaria a contar os juros. E aí, se meu irmão demorar um mês para pagar, eu vou ter direito a um mês de juros. Então, veja a vantagem de você se subrogar nos direitos do credor. Você assume realmente a posição de credor. 348, na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, figurará o disposto quanto à cessão do crédito. Então, veja, lembra quando eu falei do 347? Eu disse, é bem parecido com a cessão de crédito. É tão parecido que o artigo 348 já diz. Vai vigorar todas as regras com relação à cessão de crédito, porque realmente é uma matéria bem parecida com cessão de crédito. 349, a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Ou seja, você realmente assume, em havendo subrogação, foi o que eu acabei de falar, naquele caso do meu irmão, de prestar o dinheiro para ele e me subrogar no lugar. Você assume a posição de credor. Então, do jeito que estava a dívida para o credor, o que o credor podia fazer, você que se subrogou no lugar do credor,
vai poder fazer também. Então, a vantagem da subrogação é essa. 350. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e ações do credor, senão até a soma do que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Então, a subrogação legal pode ser parcial. Então, por exemplo, eu pago... O que é a subrogação legal? É para aqueles casos do 3, 4 e 6. Então, por exemplo, no caso do credor hipotecário, eu comprei sua casa que estava hipotecada com o banco, e aí eu vou lá e pago 80% da dívida, da sua dívida para com o banco. Então, eu só me subrogo até os 80% da dívida que eu paguei, lógico, porque você ainda continua devendo 20% para o banco. Se não é enriquecimento sem causa, eu pago 80% da dívida e vou poder cobrar 100% de você, ou vou me subrogar com base em 100%? Não. Se eu só paguei 80% da dívida, eu só me subrogo até aquilo que eu desembolsei. Então, a subrogação pode ser parcial também. Eu posso somente assumir um lugarzinho do credor, se eu pagar a dívida parcialmente, se eu não pagar ela integralmente. Então, é isso que fala o 350. Ó. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Lógico, se não é enriquecimento sem causa, eu pago somente uma parte e vou me subrogar com relação a tudo, não. Então, se eu pago 80% da dívida, eu fico credor de 80%. E o Banco do Brasil fica credor dos 20%. Então, eu só me subroguei no lugar do Banco do Brasil até aquela quantidade que eu paguei, até os 80% que eu paguei. 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e o outro dever. Então, complementando o artigo 350, o 351 traz um desses casos aí de pagamento parcial. E aí ele fala, o credor originário. Quem é o credor originário? No exemplo que eu dei, eu comprei um apartamento que estava hipotecado ao Banco do Brasil. Você é o devedor, você meu aluno é o devedor. Eu sou o adquirente do apartamento e o banco, até agora, é o credor hipotecário. Eu vou lá, procuro o Banco do Brasil e digo, estou aqui pagando 80% da dívida do meu aluno. Pronto, eu sou o terceiro interessado que comprei o apartamento, então eu me subrogo com relação a 80%. O banco fica credor dos 20% remanescentes. Aí o que é que o código fala? O credor originário só em parte reembolsado. Quem é o credor originário? O Banco do Brasil. Ele era o credor que já era credor. Ele era originário. Eu sou o credor novato. Então, o credor originário, ou seja, o Banco do Brasil, nesse exemplo que eu vinha dando, só em parte reembolsado, ou seja, ele recebeu 80%, mas ficou com 20% de crédito, terá preferência ao subrogado. Quem é o subrogado? Romero. Então, o banco vai ter preferência em relação a Romero na cobrança da dívida restante. Então, quando for cobrar de você, meu aluno, o banco vai cobrar na frente. Então, ele pode opor o direito de preferência. Vai dizer, epa, peraí, o aluno de Romero só pode pagar 50% da dívida, vai me pagar os 20% ao banco e 30% para Romero. Romero vai levar os calotes aí de 50%, porque ele chegou depois. O credor originário era o banco. Então, o credor originário, só em parte reembolsado, então leia isso aqui no exemplo do Banco do Brasil, terá preferência ao subrogado, que sou eu, Romero, na cobrança da dívida restante, os 20% que eu não paguei ao banco. Se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e ao outro dever. Então, se seu patrimônio, você, meu aluno, não for suficiente para saldar essa dívida, o banco, que é o credor originário, vai ter preferência. Então, isso aqui são casos de subrogação. Ela pode ser, como a gente viu, pessoal ou real. A gente está estudando aqui a subrogação pessoal, que é quando uma pessoa entra no lugar da outra, e a subrogação real também, que eu já dei o exemplo lá naqueles casos de direito de família. A subrogação pode ser legal ou contratual, ou judicial. Legal decorre da lei, artigo 346. Contratual decorre do seu contrato, né, em algumas dessas hipóteses aí previstas pelo Código. Lembrando que esse rol aqui só é exemplificativo. Então, só são exemplos que o Código traz, não é um rol exaustivo. E judicial, se for imposta judicialmente. Então, são os 3 tipos de subrogação. Deu meia horazinha de aula, então eu vou interromper o vídeo e no próximo vídeo a gente já pegando imputação ao pagamento e dação em pagamento.